Então, amigos, eu li alguns livros esse ano, muito menos do que eu gostaria, porque a gente já chegou em agosto. Na realidade, enquanto eu gravo esse vídeo, é tipo o último dia de agosto. Eu li muito pouco porque eu costumava ler nos outros anos. Eu li um total de 15 livros até agora. É uma coisa que eu tento não me cobrar muito, porque hoje em dia eu faço 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu tô quase me formando em uma faculdade, então obviamente eu não tenho mais tanto tempo quanto eu tinha antes. Agora eu voltei a ler mais porque querendo ou não, isso também virou o meu trabalho. Eu, no geral, tô tentando voltar com vários hábitos, tô me desafiando a fazer várias coisas diferentes pra tentar voltar com hábito de leitura, mas não é uma coisa muito fácil. Então, ao mesmo tempo que eu fico um pouco triste por ter lido só 15 livros, não é pelo fato de serem 15 livros, é por saber que se eu tivesse mais tempo livre e que se eu não tivesse tantas obrigações, etc., eu sem dúvida queria poder estar lendo uns 60 livros até agora. E eu falo isso porque eu sei que eu conheço o meu ritmo de leitura. Então, no final das contas, eu tô feliz com meus 15 livrinhos e eu resolvi ranquear todos eles, da pior leitura até a melhor do ano. Eu fiz uma pilha com todos os livros que eu tenho aqui em casa, porque nem todos foram leituras de livros físicos. Porém, vamos começar com o 15º livro dessa lista de livros lidos, que, consequentemente, é o que eu menos gostei. Não quer dizer que é ruim, quer dizer que eu não gostei. Ele é A Morte no Nilo, da Agatha Christie. Eu sei que a Agatha Christie é uma queridinha por muita gente, porém, eu não faço parte desse grupo de pessoas. Esse aqui eu acho que é o 3º ou 4º livro que eu leio dela. Sabe que não é o tipo de leitura que eu acho tão fácil. Por quê? O meu problema com a Agatha Christie é que ela apresenta muitos personagens e é muito difícil pra mim lembrar de todos eles. Todos eles têm nomes super difíceis, super complexos, então na maior parte do livro eu tô sempre tentando decifrar quem é essa pessoa, o que faz com que eu não me importe com os personagens e, consequentemente, com a história. Pra quem não conhece Morte no Nilo, basicamente a gente acompanha um cruzeiro onde uma jovem é assassinada. Meu problema começou pelo fato de isso acontecer só na metade do livro, então era bem introdutório. Talvez seja o motivo de muita gente gostar também, é o fato justamente de que são muitos personagens nesse cruzeiro e todos os personagens são suspeitos, porque todos eles têm algum motivo pra querer a nossa personagem morta. Se não me engano, eu dei 2 estrelas ou 2,5 estrelas no máximo. Antes de eu continuar, eu tenho 2 informações importantes pra passar. A primeira é que, se tu tiver interesse em qualquer um dos livros que eu vou falar nesse vídeo, eu deixei o nome e o link de todos aqui na descrição. E a segunda, eu tenho certeza que vai te interessar muito, porque se tu gosta de ler como eu, tu sabe que livro não é uma coisa muito barata. Porém, eu achei uma forma de deixar isso bem barato. E pra isso, deixa eu te mostrar o Cuponomia. Pra quem não conhece, Cuponomia é um site que te oferece descontos em mais de 2.000 sites diferentes. E não, eu não tô enlouquecendo, isso é real. Eu particularmente uso há muito tempo e é por isso que eu divulgo isso pra vocês com confiança de que é algo realmente bom. Isso também porque é super fácil de usar. É basicamente só tu clicar no link aqui, o primeiro link na descrição, e adicionar a extensão no teu navegador. Porque assim, toda vez que tu for fazer uma compra nova, por exemplo, comprar um livrinho novo, no momento em que tu entrar pra comprar, é naquele site. E pra quem não sabe, cashback é basicamente quando tu faz a compra e tu ainda ganha uma parte do teu dinheiro de volta. Ou seja, é perfeito. Então, pra tu comprar os teus livrinhos de uma forma ainda mais barata, não esquece de clicar no primeiro link aqui da descrição. E acredita, porque é uma dica muito boa. Em 14º lugar, nós temos um e-book que eu li através do Kindle Unlimited, que, pra quem não sabe, é basicamente uma assinatura da Amazon, onde tu paga um valor por mês e tu tem acesso a ler vários e-books ao mesmo tempo. Um desses que eu escolhi foi Como Se Fosse Fanfic. Eu tenho uma relação meio complicada com esse livro, porque quando eu li, eu achei uma leitura muito legal. Eu li o e-book inteiro em uma sentada, porque eu tava voltando de uma viagem de 5 horas de carro. Realmente, ele me prendeu muito. Como Se Fosse Fanfic é um romance sáfico, onde uma das protagonistas é uma cantora extremamente famosa, que acabou de terminar um noivado ao vivo em um evento muito grande, assim, na frente de todo mundo. Então, ela só quer fugir. E aí ela acha que seria uma boa opção fugir, chamando alguém pra fugir com ela e beijando no banheiro de um café. É nesse café que a nossa outra protagonista acaba vendo ela se pegando com outra menina em cima do balcão. E é aí que nossa história começa. Basicamente, a nossa outra protagonista, ela só tem interesse em escrever o seu livro porque ela é escritora, ela tem prazos pra entregar e ela não tava nem aí para as pessoas que estavam se beijando no banheiro. Mas a nossa cantora, por medo de ter sua sexualidade exposta, algo que nem ela entendia bem até aquele momento, acaba indo atrás da escritora e as coisas se desenrolam daí. A leitura em si pra mim foi algo bem gostoso, bem legal de se ler, mas depois que eu fiz a leitura, eu fiquei sabendo de algumas polêmicas e me deixaram bem desconfortáveis, então eu evito falar muito sobre ele. E hoje em dia eu daria
umas 3 estrelas, talvez. Em 13º, a gente tem uma experiência nova na minha vida, porque eu ouvi meu primeiro audiobook da vida. Foi uma experiência incrível e que eu descobri que eu gosto realmente muito. Eu quero ir atrás de conseguir achar outros e ler mais livros assim. O livro em si foi Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Rafael Montes já é o meu autor favorito brasileiro. O primeiro livro que eu li dele foi Uma Mulher no Escuro? Acho que é assim o título. Eu gosto muito, tanto que eu já indiquei esse livro pra minha mãe ler. Ela já leu por causa minha e também gostou bastante. Enfim, eu realmente gosto muito dele. E Dias Perfeitos era um livro que eu tava querendo ler há bastante tempo e me surpreendeu muito. Isso porque em Dias Perfeitos a gente acompanha o Léo, que é basicamente um estudante de medicina que divide o tempo entre secar cadáver na faculdade e cuidar da mãe dele, que é paraplégica. Para satisfazer as vontades da mãe, ele vai a um churrasco em que ele definitivamente não queria ir e lá ele conhece a Clarice. E ele fica simplesmente obcecado por essa mulher. Obcecado é pouco, é desesperador. É um livro que sou uma pessoa acostumada a ler livros com teores pesados e assuntos pesados, me senti desconfortável em vários momentos. Teve vários momentos que eu tive que pausar o áudio do livro pra raciocinar o que tinha acabado de acontecer antes de continuar, porque é simplesmente muito difícil. É uma leitura desagradável. E é esse o objetivo dela, ser desagradável. Não quer dizer que não tenha gostado, eu gostei bastante. Eu acho que eu daria 3 ou 3 estrelas e meia, porque o final me deixou meio... não sei se gosto. Porém, a leitura em si foi muito legal e a experiência de ter ouvido, principalmente porque parecia que o personagem estava realmente na minha cabeça, porque eu tava ouvindo todos os pensamentos dele. Então, eu gostei muito. Como 12ª leitura, a gente também tem outra das minhas autoras favoritas, no caso, Colleen Hoover, com As Mil Partes do Meu Coração. Esse livro eu tenho na minha estante há muito tempo, até eu realmente pegar e ler. Se alguém me perguntasse sobre drama familiar, esse seria o livro que viria na minha cabeça. Porque é realmente um livro de muita fofoca e muito drama envolvendo uma família específica. Eu não consigo imaginar uma maneira de fazer uma sinopse desse livro sem dar nenhum spoiler, porque é muito difícil na minha cabeça eu definir o que seria um spoiler ou não. Mas basicamente a gente descobre no primeiro capítulo desse livro que a nossa protagonista tem uma irmã gêmea. E em uma saída dela, que ela tava procurando troféus, porque ela coleciona troféus que ela não ganhou. Isso eu acho muito legal. Ela tava procurando algum troféu pra comprar, ela acaba encontrando um rapaz, rola uma coisinha entre os dois, e o problema é que rola essa coisinha porque esse rapaz acha que ela é a irmã gêmea dela. A partir daí, nossa protagonista descobre que ele era namorado da irmã dela. Esse é só o primeiro de muitos dramas envolvendo essa família, que é composta pelas duas irmãs, o pai, a madrasta, a mãe. Essa madrasta já foi enfermeira da mãe, que teve câncer, e durante o tratamento do câncer foi que a enfermeira acabou ficando com o pai da família. Um irmão e muitos problemas entre eles. A partir da metade pro final é muita informação e foi aí que eu fiquei muito presa, porque eu realmente, até a metade eu tinha um sério problema que eu não me importava com nenhum dos personagens. Eu tinha, assim ó, tava nem aí. Mas da metade pro final começa a acontecer tanta coisa e é tantas emoções que é difícil de largar a leitura. Então, eu acho que eu daria umas 3 estrelas e meia. Em 11º, a gente também tem outro livro do Kindle Unlimited, que é Isso Não É um Conto de Fadas. Eu tava muito na vibe de ler livros em que os protagonistas são escritores ou falam sobre livros, e é o que a gente tem nesse livro aqui. Porque, basicamente, a nossa protagonista é uma escritora que tá com um baita bloqueio criativo, e aí ela resolve fazer uma viagem pra Gramado pra conseguir ter alguma inspiração. Até porque vai ser uma viagem só de final de semana, e nesse final de semana em específico ela tava planejando ir, tinha previsão de nevar em Gramado, então ela achou que seria uma ótima maneira de ter inspiração. Essa leitura foi muito legal pra mim porque eu tinha acabado de viajar pra Gramado, então eu me senti dentro realmente dela, ficando presa durante mais do que um final de semana. Ainda com bloqueio criativo, ela sonha com uma menina, a exata menina que ela teve no sonho. E é a partir daí que a história se desenrola. E eu gosto muito desse e-book. É uma história mais curtinha, se eu não me engano tem 100 e poucas páginas. Vou até confirmar. Tem 140 páginas. É bem curtinho, uma coisa bem rápida de se ler. Eu li, eu acho que em um dia. Porém, nossa, é muito gostosinho. Realmente muito gostoso. Adorei a escrita, adorei a história. Eu dei 4 estrelas quando eu li, mas acho que hoje em dia eu daria até mais, porque eu realmente gosto bastante. E em 10º lugar, a gente tem um livro que eu tenho certeza que vocês vão me crucificar, porque ele é muito queridinho, mas não se tornou tão meu queridinho assim. E eu tô falando de Daisy Jones and the Six. Não entendo a mal, eu gostei da história. Hoje em dia eu vejo que o meu problema foi ter lido Os 7 Maridos de Evelyn Hugo antes de ter lido Daisy Jones. Isso porque Os 7 Maridos de Evelyn Hugo é simplesmente um dos meus livros favoritos da vida inteira.
Pra mim existe uma vida pré-ler Evelyn Hugo e uma vida pós ter lido Evelyn Hugo. Então, quando eu peguei Daisy Jones, eu já fui um pouco na expectativa que fosse algo que eu fosse gostar tanto quanto Evelyn Hugo. Eu gosto particularmente bastante dessa questão de entrevistas, que pra quem não sabe, tanto Evelyn Hugo quanto Daisy Jones são narrados através de entrevistas. A gente entende a história enquanto os personagens estão sendo entrevistados. Eu gosto muito disso. O meu maior problema com Daisy Jones é que eu não me interesso normalmente muito por filmes, séries, livros que falam sobre músicos e bandas. Gosto mais de atores, escritores, etc. Então, nossa protagonista em Evelyn Hugo, a Evelyn Hugo, é uma atriz. Quando eu cheguei em Daisy Jones, eu gostei da Daisy. Particularmente, a minha personagem favorita é a Karen. Eu gosto muito da Karen, eu me identifico com todas as falas dessa mulher. Só que eu sinto que eu queria que os personagens todos tivessem sido mais desenvolvidos. Eu sei que é um livro curto e são vários personagens, então era algo meio difícil de se ver. Eu não gosto muito do final. Enfim, também daria umas 3,5 estrelas ou 4 estrelas. Talvez se eu tentar reler em outro momento eu talvez goste mais, mas no momento não rolou muito pra mim. É através dessa narrativa de entrevistas que a gente conhece a história da Daisy e dos The Six, que é basicamente uma banda. A gente tem a história, o ponto de vista de cada um deles, então esse fator de entrevista é algo muito interessante. Quando eu fiz a leitura desse livro foi pouco tempo depois de ter lançado a série, então até hoje eu não vi a série. Legal, né? Eu pensei, vou ler pra ver a série. Terminei o livro e nunca vi a série. Em algum lugar nós temos Crave. Crave é a edição em inglês, em português ele foi traduzido para Desejo. Eu li esse livro com bastante demora, porque foi um livro bem extenso. Se eu não me engano, tem mais de 500 páginas. Tem quase 600 páginas de história e é um livro que eu li em inglês, então o meu ritmo para ler em inglês já é naturalmente mais lento do que para ler em português. Mas eu sinto que, ao mesmo tempo que muita coisa aconteceu nesse livro, parece um livro muito introdutório, porque, pra quem não sabe, essa série já tem 6 livros lançados, se eu não me engano. Eu tenho na minha estante 1, 2, 3, 4 até agora. Eu não sei o que explicar, são muitos sentimentos, mas a gente começa contando sobre o que fala o livro, né? A nossa protagonista é uma adolescente que perdeu os pais muito cedo em um acidente e ela acaba sendo mandada pra morar com um tio que, no momento, é o diretor, se eu não me engano, de uma escola. Essa escola onde temos nada mais, nada menos do que lobisomens, vampiros, bruxas e dragões. É difícil falar muitas coisas além disso que não sejam spoiler, mas eu sou da geração que cresceu com Crepúsculo, eu sou da geração que ama Crepúsculo. Então, pra mim, ler um livro de vampiro que tenha lobisomem, que tenham coisas a mais, como dragões, foi sensacional. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, mas acho que hoje em dia eu daria mais. E eu só não peguei o segundo livro pra ler ainda, porque eu não tava com muita vontade de ler em inglês no momento. Porque esse livro termina com um plot twist absurdo, com um gap pro segundo livro muito grande, e que me deu muita vontade de sentar e devorar o segundo livro. Acho que é legal mencionar que o livro, menciona todos os livros e séries de vampiros que tu pode imaginar. Faz referência a Crepúsculo. Aliás, a nossa protagonista se apaixona por um vampiro e ele dá pra ela de presente uma edição de Crepúsculo. Faz referência a The Vampire Diaries. Sério, se tu gosta de vampiros, se tu gosta de Crepúsculo, leia. Em 8º lugar, temos o último livro que eu li dessa lista. Eu li ele por último, li recentemente, porém ele ficou em 8º lugar. Parando pra pensar agora, parece que ele tá muito abaixo, mas tem uma explicação, porque esse livro é estilhaça-me. E a explicação que eu dou é que eu recém li o primeiro livro da série. Eu senti que era um livro bem introdutório. Eu gostei muito, eu devorei isso aqui, realmente. Toda oportunidade que eu tinha de sentar pra ler, eu estava lendo. E eu realmente gostei muito da história, gostei dos personagens. Eu só botei ele em 8º nessa lista porque, realmente, ele é um livro muito introdutório. E os livros que estão acima dele é porque eu gostei realmente muito. Pra quem não conhece a história de estilhaça-me, basicamente a gente tem uma protagonista que é uma adolescente em que o toque dela é letal. Literalmente. Se ela tocar em ti, ela pode te matar. Eu já tinha ouvido falar de estilhaça-me várias vezes, porque é um livro bem famoso, desde sempre, eu acho. Resolvi ler ele para um vídeo que vai sair no canal aqui em algum momento, que é lendo livros famosinhos das redes sociais. Eu ainda não postei esse vídeo porque eu tô tentando juntar 3 livros lidos dessa lista de livros famosinhos e estilhaça-me foi o primeiro. Mas vai sair minha opinião e vlog de leitura sobre tudo isso. O que eu tenho a dizer é que eu gostei muito, 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 muito. Se eu não me engano, é uma série com 6 livros principais, ainda tem alguns contos entre os livros. Eu tenho os 3 primeiros e eu vou ler, eu tô louca pra pegar o segundo livro, porque eu realmente gostei muito desse aqui. E em 7º lugar, temos a minha primeira leitura deste ano, que foi Twitch Cute.
Também uma das minhas primeiras leituras em inglês. E eu recomendo muito pra quem tá começando a ler inglês, porque Tweet Cute é um livro onde a gente acompanha personagens adolescentes que estão lidando com a questão de um ano no colegial, tem que se preocupar com faculdade. Nesse caso, ambos protagonistas ainda têm uma segunda preocupação, que são os negócios das suas respectivas famílias. Porque ambas famílias trabalham na área de lanches e etc. E eles administram as suas redes sociais de ambas as famílias. E sem saber que um e o outro fazem isso, eles acabam criando uma guerra gigantesca no Twitter entre as duas contas das lanchonetes. É perfeito, é muito fofo, é de aquecer o coração e eu realmente gostei muito. 4 estrelas, 4 estrelas e meia. Em sexto e quinto temos um conjunto, porque são 2 livros da mesma série, e essa série é nada mais, nada menos do que Harry Potter. Isso porque eu tenho 19 anos e eu nunca tinha visto nem lido os livros de Harry Potter. Por que eu nunca vi os filmes? Eu não sei, eu nunca tive interesse, nunca fui atrás de ver. Mas aí quando eu pensei, vou ver, eu pensei, não, vou comprar os livros e eu vou ler os livros antes de ver os filmes. E eu realmente fiz isso, eu comecei a fazer na pandemia isso, se eu não me engano. Eu lia o primeiro livro e depois eu assisti o primeiro filme. Aí eu li o segundo livro e assisti o segundo filme. E assim em diante. Aí chegou o momento em que eu finalmente terminei essa saga. Eu li O Enigma do Príncipe, eu vi o filme, e eu também li As Relíquias da Morte, eu vi o filme. Difícil falar de Harry Potter, até porque eu tenho certeza que quase todo mundo que tá vendo esse vídeo já viu ou leu Harry Potter. Não tenho muito o que dizer. E se só viu os filmes, leia os livros, porque os livros são muito superiores aos filmes. Tem muita coisa que fica de fora dos filmes, muito personagem que não é desenvolvido nos filmes e que são 1000 vezes melhor nos livros. Os dois são 5 estrelas favoritados. Em quarto lugar, nós temos um livro também bem famoso nessas redes sociais, que é O Clube do Livro dos Homens. Eu li depois de muita gente já ter falado super bem, então as minhas expectativas estavam bem altas, mesmo assim o livro conseguiu superá-las. Pra quem nunca ouviu falar em Clube do Livro dos Homens, basicamente a gente acompanha nesse primeiro livro, porque até então já foram lançados 4, e eu tenho o segundo livro também, que é Missão Romance. Basicamente a gente acompanha o Gavin, que é um jogador de beisebol bem famoso, bem sucedido no geral. Descobre, depois de um certo tempo casado, que a esposa dele sempre fingiu prazer na cama. Isso fere o ego dele de uma forma absurda e faz com que o casamento deles chegue ao fim. Ou pelo menos que a esposa dele peça o divórcio. A gente vai entender ao longo da história por que ela pediu o divórcio, mas basicamente o Gavin, como uma atitude desesperada para reconquistar a mulher dele, acaba desabafando com os amigos que contam pra ele da existência do Clube do Livro, onde a primeira regra se consiste em não fale sobre o Clube do Livro, e basicamente é onde os homens leem livros de romance pra tentar reconquistar suas respectivas amadas. Gostei muito desse livro principalmente porque ele é um romance adulto. Quando eu falo de romance adulto, eu não tô falando de romance hot. Tô falando de romance onde os protagonistas são pessoas adultas. Nesse caso, eles já são pessoas que têm 2 filhas, ou seja, têm responsabilidades maiores. E eu tô no momento em que eu tô com muita vontade de ler livros onde não são só romances adolescentes. Existem todas as outras questões de vida a não ser só aquele romance. E os outros 3 livros também se encaixam nesse critério, porque eu realmente tava com muita vontade de ler coisas desse sentido. Até porque o terceiro livro, chegamos ao top 3, é Delilah Green Não Está Nem Aí. Eu não sei nem o que falar sobre esse livro, porque esse foi um livro aqui que me fez chorar com as protagonistas, me fez sentir ódio, me fez sentir pena, me fez sentir vergonha alheia, tudo em uma mesma leitura. A gente acompanha a Delilah, que é a nossa protagonista, que é uma fotógrafa que prometeu pra ela mesma que ela nunca voltaria pra cidade natal. Isso porque ela tem memórias de uma infância bem solitária e bem triste que não fazem bem pra ela. Mas quando as questões financeiras começam a não dar muito certo e a sua irmã convida ela pra ser a fotógrafa no casamento dela, a Delilah acaba aceitando com a ideia de voltar pra cidade natal, tirar as fotos e ir embora com o dinheiro. Só isso. Mas quando ela chega lá e ela reencontra a Claire, a melhor amiga da irmã dela, as coisas começam a mudar. Quando eu digo que eu tava na vibe de ler livros com pessoas que têm problemas da vida real, isso aqui é um exemplo. A Claire é uma mãe de uma criança de 11 anos que engravidou super cedo, não lembro agora se foi depois do ensino médio ou se foi durante o ensino médio, ou seja, ela não teve oportunidade de ir pra faculdade por causa disso. Ela ainda tem uma relação bem conturbada e confusa com o pai da filha dela, enquanto, por exemplo, a Delilah tem sérios problemas financeiros, também tem insegurança em questões de relacionamento. São pessoas longe de ser perfeitas e pessoas que têm problemas a serem tratados e desenvolvidos além de um relacionamento. E eu gosto muito de livros assim mesmo. Quando eu li esse livro, eu dei 4 estrelas e meia, porque o início pra mim foi um pouco lento, difícil de engatar, porém hoje em dia, com a memória afetiva que eu tenho dele, simplesmente eu acho que eu daria 5 estrelas. No top 2, a gente tem
A Razão do Amor. Ellie Hazelwood, a escritora desse livro, se tornou a minha escritora favorita. Porque tudo que eu leio dela me aquece o coração e me dá vontade de ler inteiro em um dia. E acho que nada mais justo do que falar do top 1 ao mesmo tempo, porque o top 1 é nada mais nada menos que A Hipótese do Amor. Então eu acho que faz bastante sentido falar desses dois livros juntos. Em A Razão do Amor, a nossa protagonista, que é a Abby, ela é uma neurocientista genial. A Abby ganha uma vaga incrível pra ela, fenomenal, pra trabalhar na NASA. Pra trabalhar com algo que ela entende muito, mas que o seu colega de trabalho ia ser nada mais nada menos do que Levi. Um cara que ela já tinha conhecido antes, mas que era famoso no mestrado por odiar a Abby. Agora a gente vai entender o porquê desse ódio. Ou realmente será que é um ódio de verdade? Eu não consigo dar jus ao quanto esse livro é bom, então apenas leiam. Isso não vale só pra Razão do Amor, também vale pra Hipótese do Amor, que aliás é o meu livro favorito. Os dois são favoritados, mas entre os dois eu ainda prefiro a Hipótese do Amor, que foi o que eu li primeiro. Mas eu não acho que ele é meu favorito porque eu li ele primeiro, é mais pelos personagens, porque eu amo a Olive e eu amo o Adam. Simplesmente, eu amo o senso de humor dos dois, a personalidade dos dois. São simplesmente perfeitos, enquanto em A Razão do Amor, a Abby me irrita um pouco, às vezes. Este livro aqui, além de ser perfeito, ele começa com um fake dating, onde os personagens fingem namorar. Eu amo o livro assim, eu amo. Mas isso tudo começa porque a Olive já saiu com o Jeremiah, que é um cara em que a amiga dela, a melhor amiga dela, tá afim. Mas a Olive sabe que mesmo ela não gostando mais de Jeremiah, a amiga dela não ficaria com o Jeremiah só por achar que poderia magoar a Olive. Então, ela percebeu que seria conveniente sair com outras pessoas, fingir que estava namorando outras pessoas, pra que a amiga dela pudesse ter a oportunidade de conhecer o Jeremiah. Por causa disso, ela mente pra amiga dela que ela tá saindo com outra pessoa. E quando a amiga dela começa a botar pressão, a Olive decide beijar a primeira pessoa que passa na frente dela dentro do laboratório, e essa pessoa é o Adam. O Adam já é conhecido no laboratório por ser um cara rígido, inacessível, e por levar os alunos às lágrimas. Mas quando a Olive vai falar com ele sobre o que aconteceu, se desculpar pelo beijo no meio do corredor, eles acabam percebendo que talvez seja vantajoso para ambos fingir um namoro. Enfim, amigos, essa aqui foi a pilha de livros que eu li até agora, ranqueados por do que eu mais gostei, do que eu menos gostei até o que eu mais gostei. Se vamos ter outro vídeo desse da verdade pro final do ano, não sei, provavelmente sim. Na realidade, eu preciso saber se vocês gostaram disso, pra saber se eu faria uma continuação do resto dos livros que eu vou ler até o final do ano. Então, se tu comentar sobre isso, me deixaria bem feliz, tá? Prometo que eu vou aparecer muito mais aqui. É isso. Não esquece de dar um like e comentar que me ajuda demais.